Oi pessoal, meu nome é Leonardo Messon, sou fotógrafo do Instituto Últimos Refúgios. Hoje a gente está aqui para terminar de responder a pergunta do vídeo anterior, né, sobre que câmeras, que equipamento que eu utilizo para fotografar a natureza e o que eu recomendo para cada tipo de fotógrafo. Essa é a pergunta que mais foi feita para mim em toda a minha história como fotógrafo de natureza, né? Eu fotografo natureza tem 12 anos e todo mundo quer saber sobre que equipamento utilizar, sobre como começar a fotografar a natureza. E isso depende muito do seu objetivo, né? O objetivo de cada pessoa, o que ela quer fotografar. Eu particularmente gosto muito das minhas teles, né? E gosto de equipamentos com alta resolução para poder imprimir, né, as fotografias no livro, para poder imprimir fotos para exposições, por exemplo, né? Mas existe gente que quer publicar só as fotos no Facebook. Então o equipamento necessário para essa pessoa não precisa ter uma resolução tão grande quanto o meu equipamento, não precisa ter uma especificação tão complexa quanto o meu equipamento, por exemplo. E a partir daí a gente consegue dividir, né, entre dois grupos de fotógrafos. São os fotógrafos que fotografam para a internet e são os fotógrafos que fotografam para impressão, né? E cada uma delas tem uma especificidade diferente de equipamento. Hoje em dia todas as câmeras são muito boas e para a maioria das pessoas que fotografam já é mais do que o suficiente. Então não vale a pena, se você não quiser estudar fotografia, imprimir fotografias, gastar tanto dinheiro em equipamento, né? Por exemplo, para fotógrafos de hobby, eu recomendo normalmente uma câmera compacta, aquela que tem várias funções, tem um zoom muito grande, tem câmeras até de 60x hoje em dia, que equivale mais ou menos uma lente de 550, 600 milímetros, né, na fotografia profissional, numa lente profissional. E já para as pessoas que querem aprender fotografia, querem estudar fotografia, aí sim eu recomendo já as câmeras semi-profissionais ou profissionais, aprender o que é velocidade, aprender o que é abertura, aprender o que é ISO, aprender o que cada lente faz. E realmente para impressão, por exemplo, você precisa de um equipamento mais poderoso, com uma resolução. Quanto maior a resolução da câmera, melhor vai ficar a impressão do seu material. Obviamente, se a foto ficar boa, com a iluminação correta, com a exposição correta. Para você que está iniciando na fotografia, eu sugiro comprar um equipamento mais básico, que aí você vai conseguir explorar aquele equipamento, vai ver as limitações dele e você vai saber o próximo equipamento que você precisa comprar. E eu costumo falar que é tipo uma escada. Você compra o equipamento mais básico, identifica o próximo nível e investe naquele próximo nível. Isso também vai acompanhar a sua carreira, por exemplo, profissional, né? Que a partir do momento que você vai desenvolvendo na fotografia, se você for um fotógrafo profissional, você vai conseguindo um pouco mais recurso para investir em equipamentos mais potentes. Obviamente que se você tiver condições para comprar um equipamento de ponta desde o início, você pode fazer, né? Só que a maioria das pessoas, por exemplo, como eu, não tive condições de fazer isso no início e eu tive que arranjar uma forma de comprar, por exemplo, meu primeiro equipamento. Em 2006 eu comecei a fazer meu projeto de graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, né, que era um livro de fotografia. Eu comecei a fotografar esse livro com uma compactazinha que tinha 4x de zoom. Eu fui para campo as primeiras vezes e eu vi que não era o suficiente. Eu vi a limitação daquele equipamento e percebi a minha necessidade. Então eu tive que inventar uma solução para isso. Como eu não tinha dinheiro para fazer, por exemplo, eu viajei para os Estados Unidos para trabalhei como fotógrafo de montanha lá numa estação de esqui por 5 meses e fiz o dinheiro suficiente para comprar meu equipamento. Eu comprei uma tele, comprei uma macro e comprei uma câmera semi-profissional na época, era uma D80 na época, em 2006, da Nikon, né, que era uma câmera bem bacana para a época. E a partir daí eu voltei para o Brasil, comecei a fazer esse livro de fotografia, foi uma porta de entrada para mim, para diversas áreas, né, da fotografia. Essa foi a forma que eu encontrei para conseguir o meu primeiro equipamento, né? Eu comecei a fotografar era uma Canonzinha, uma A80, na Canon, uma compactazinha pequenininha. Depois eu consegui a minha D80 com o kit de lentes, né? Depois eu evoluí para uma Nikon D700, que já era uma câmera considerada profissional, e hoje em dia eu uso uma D800, né, que é uma câmera de ótima resolução e que me atende muito bem. Eu tenho um kit de lentes hoje, que eu troquei essas minhas lentes também. Eu tenho a lente macro, é a mesma lente que eu comprei lá há muitos anos atrás. Eu tenho uma lente grande angular,
né? É uma 10mm da Tamron, e eu tenho uma tele zoom, né, da Nikon, que uma 200-400 VR2, ela é considerada uma das melhores lentes para fotografia de natureza. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito também é sobre a questão de marcas. O que é melhor, Nikon ou Canon? Eu costumo falar que não existe tanta diferença entre as duas marcas. As duas marcas são excelentes, você vai fazer ótimas fotos com as duas, né? Mas uma coisa que eu recomendo, por exemplo, se você tem amigos que usam Canon, compre uma Canon também, que você vai poder trocar, experimentar as lentes desse cara. Se você tem, se os seus amigos têm uma Nikon, compre Nikon, que você vai conseguir trocar as lentes com os seus amigos também. Você vai conseguir experimentar mais equipamentos. E sobre lentes, pessoal, uma coisa muito importante, né? Existem as marcas que são as originais da marca da câmera, e tem as lentes um pouco mais genéricas, né? As lentes que são das marcas da câmera, normalmente elas são muito melhores, só que elas também são muito mais caras. Eu, por exemplo, comecei com lentes genéricas, porque eram o que eu podia comprar na época e que me atenderam muito bem também, tá? Então, se você não tiver condições de comprar aquelas lentes de Nikon, Canon, pode comprar das outras marcas genéricas que servem nessas câmeras, porque vão te atender bem também. E se você se sentir limitado por causa delas, você vai e tenta fazer um investimento maior em outra lente. E é isso aí, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Inscreva-se no nosso canal, porque você vai ficar sabendo de todos os vídeos que a gente estiver postando. Deixe suas perguntas e sugestões aqui embaixo desse vídeo que nós vamos responder. É isso aí, pessoal, boas fotos para todo mundo, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Instituto Últimos Refúgios no YouTube.